Oi gente, tudo bem? Estou aqui com o pessoal do sexto ano, que a gente começou um projeto em que eu propus os alunos de lerem 5 páginas por dia de algum livro, né? Porque a gente sabe que tem que começar de algum lugar. E como, né, a população brasileira não costuma nem ler um livro no ano, 5 páginas por dia, num ano aí vocês conseguem ler pelo menos aí um livrinho, uns 2 livros de pelo menos 150, 200 páginas. E eu queria começar perguntando a vocês qual a dificuldade que vocês sentiram, né, logo no início para ler essas 5 páginas. Qual foi a maior dificuldade? Eu tava achando assim muito chato, porque eu nunca gostei de ler. Mas depois, com o passar do tempo, né, que eu comecei a ler 10, 15 páginas, aí eu percebi que não é uma coisa tão chata, que eu só vou evoluindo cada vez mais o meu cérebro, né, o meu corpo, o meu desenvolvimento. No início, essas 5 páginas elas acabavam um pouco desgastante, e pela abstinência de você ficar dentro das telas, é complicado você ter uma mudança assim drástica de todos os dias você conseguir fazer uma coisa que não está no seu costume. Mas a cada dia que foi passando, eu fui me esforçando, sabendo que nem tudo que eu preciso fazer é aquilo que eu quero, e isso me ajudou a continuar nessa jornada. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês é qual foi a reação dos pais? Né, principalmente quando chegou em casa e pediu assim, pai, queria que eu comprasse um livro para mim. Ou então, quando os pais de vocês olharam e viram vocês com um livro na mão, qual foi a reação que eles tiveram? Eles ficaram muito surpreendidos porque eu nunca gostei de ler. Aí quando eu cheguei para eles pedindo um livro, para eles foi a melhor coisa até hoje. Aí quando eu pedi para comprar, eles nem pensaram, já foram logo na Amazon para pedir o livro que eu queria, porque era isso que eles sempre quiseram para mim. Foi surpresa, né? Porque eles não são acostumados a me ver lendo, né? Eu tenho vários livros em casa, só que eu achava legal quando comprei, só que quando comecei a ler, achei meio chato, assim. Eles nunca me viram com um livro na mão lendo 5 páginas por dia. Quando eu fui na Bienal, eu comprei um monte de livro que eu fiquei interessada. Eu nunca tinha comprado tanto livro assim quando eu comprei. Bom, outra pergunta que eu queria fazer para vocês é se já foi superada a barreira das 5 páginas, né? Que as 5 páginas eu botei como um objetivo diário, mas se já aconteceu com vocês aquele fenômeno assim, e não quero parar nessas 5 páginas, a história está interessante, eu quero continuar, eu quero saber o que vai acontecer na próxima página, eu quero pelo menos terminar esse capítulo, aí terminou o capítulo, ele terminou bom, eu quero começar o próximo. Vocês já tiveram essa experiência nesse tempinho que já está fazendo esse projeto? Então, eu fiz uma dinâmica. Quando eu comecei no início das 5 páginas, não era tão interessante para mim. Mas assim que eu comecei a gostar dos livros e gostar de fazer essas 5 páginas diárias, eu comecei a fazer uma dinâmica de a cada dia aumentar uma página. E aí foram 6, 7, hoje em dia eu tô lendo 10 páginas por dia. Porque o livro, a gente pode viajar sem sair do lugar. As histórias, as viagens que tem dentro do livro são muito interessantes, e às vezes no início era só 5 páginas, assim como um desafio. E agora é como se fosse parte da minha rotina. Então isso me ajudou. No começo de ler as 5 páginas, eu não estava achando muito legal, mas quando eu comecei a ler o livro, eu fui lendo mais, querendo mais, e nem percebendo, eu li umas 50 páginas. No começo, quando eu achava muito chato, eu nem lia 5, eu lia 3. Mas aí eu fui lendo 5 porque a história tava ficando mais interessante. Aí hoje em dia eu tô lendo umas 15, 20 páginas a cada vez que eu vou pegar no livro. Quando eu comecei a ler, eu só lia 3 por dia. Mas aí, depois ficando legal, fui conhecendo mais do lugar que tratava no livro. Aí semana passada eu consegui ler 75 páginas. Pessoal, e assim, pra gente encerrar aqui, eu queria fazer uma última pergunta, que é: depois desse projeto já ter iniciado, vocês estarem começando a tomar o gosto pela leitura, vocês acham que isso agora é uma coisa que vai ser uma constante na vida de vocês? Uma rotina agora? Não consigo mais viver sem livro? E aí, é essa pergunta que eu deixo por último pra gente encerrar.
Então, eu acredito que vai fazer parte da minha vida, da minha rotina, porque as leituras a gente vê que não tem nenhum malefício, muito pelo contrário. Isso ajuda a enriquecer meu vocabulário, ajuda a concentração, tanto quando eu vou estudar ou fazer algumas outras coisas importantes. Então, a leitura, ela acrescenta muitas coisas e histórias muito legais, aumenta a nossa criatividade e o estímulo do nosso cérebro. Então, com certeza, eu vou acrescentar isso à minha vida, assim como já acrescentei. Agora que eu acostumei a livro, eu já estou pedindo para mim um monte de livros, já pedi a coleção toda do Harry Potter, ela já está vendo para comprar para mim. Agora que eu tenho costume, eu consegui ler esse livro aqui de 144 páginas em uma semana. Eu acho que agora eu não vou conseguir viver mais sem a leitura. O livro é viciante, cara, porque você vai lendo, você quer mais, aí isso também ajuda, o livro também ajuda em você se desenvolver bem, em várias outras coisas, porque o livro, ele melhora a leitura, tudo que você pode imaginar. Eu percebi que quando eu comecei a ler, eu não sabia algumas palavras, só que aí, quando eu fui pesquisando as palavras, eu aprendi um vocabulário novo, aí agora eu posso usar isso nas atividades da escola. Quando eu comecei a ler, eu percebi que, às vezes, até a minha lembrança, tipo assim, de algumas coisas de estudo e tal, ficou melhor, porque, às vezes, quando eu leio, depois de 5 minutos, eu fico pensando no que aconteceu no livro e eu fico relembrando as partes que eu mais gostei. E aí, isso também ajudou no estudo, porque, às vezes, em dia de prova, eu lembro as coisas melhor, eu estudo melhor e é isso. Aqui no SEC, a leitura é paixão. Cada página virada, uma nova emoção.